Eu sempre fui um cara ativo. Correr à noite era o meu ritual. Me dava clareza, foco e me ajudava a dormir melhor. Morava em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde as ruas ficavam desertas depois das 21 horas. Era tranquilo, silencioso, e eu conhecia cada canto do meu bairro como a palma da minha mão. Na época, eu tinha 27 anos e estava treinando para uma meia maratona. Meu trajeto favorito começava no centro, passava pela rodovia desativada e terminava numa antiga estrada de terra que levava a um pequeno sítio abandonado. Eu gostava da vibe rústica daquele caminho. Não tinha iluminação, era cercado de árvores e campos, mas para mim era como meditar correndo. Naquela noite específica, uma sexta-feira, saí para correr por volta das 22 horas. Estava quente, sem vento, o céu limpo, um cenário perfeito. Vesti meu short esportivo, uma camiseta leve e levei meu fone de ouvido, mas decidi não colocar música. Queria escutar meus passos, minha respiração e a natureza ao redor. Os primeiros quilômetros passaram tranquilos. Cruzei com um ou outro, um carro, nada em comum. Quando cheguei à entrada da estrada de terra, senti aquele arrepio clássico subir pela espinha. Achei que era só a adrenalina, como sempre acontece, mas algo estava diferente. O silêncio era mais pesado do que o normal. Nenhum grilo, nenhum som de vento nas folhas. Parecia que até os pássaros noturnos tinham desaparecido. Continuei. Cerca de 1 quilômetro estrada adentro, vi uma figura à frente. Uma sombra. Parecia uma pessoa parada no meio do caminho, mas era difícil dizer. A luz da lua estava parcialmente encoberta e as árvores projetavam sombras por todos os lados. Diminui o ritmo. A figura estava imóvel. Pensei que poderia ser algum morador da região ou até mesmo outro corredor, apesar de isso ser raro. Cheguei mais perto e percebi que era uma mulher, parada. Usava um vestido branco que parecia meio sujo ou velho. O cabelo escuro, comprido, caía na frente do rosto. Fiquei tenso. Não era comum ver alguém ali àquela hora. "Tudo bem?" perguntei, ainda mantendo uma certa distância. Nenhuma resposta. Ela simplesmente virou e caminhou lentamente para dentro do mato, à esquerda da estrada. Senti o coração acelerar. Não fazia sentido. Ninguém em sã consciência andaria por ali àquela hora. Decidi seguir em frente, mas algo me incomodava profundamente. Olhei na direção para onde ela foi, mas não conseguia enxergar nada além de escuridão. Quando retomei o trote, notei algo bizarro. Meus passos não estavam mais sincronizados com os sons que ouvia, como se alguém estivesse imitando meus passos com um leve atraso. Parei de correr. O som também parou. Virei rápido para trás. Nada. Silêncio. Absoluto. Respiração pesada. Dei 2 passos para o lado. 2 estalos atrás de mim, engoli seco. Agora eu sabia que não estava sozinho. Tentei voltar para o centro da estrada e correr de volta, mas à medida que avançava, a sensação de estar sendo seguido piorava. Era como se algo estivesse se aproximando, devagar, mas constantemente. Cheguei ao ponto onde tinha visto a mulher. Não havia pegadas nem sinal de passagem. A vegetação ali era densa, qualquer um deixaria rastros. E foi nesse momento que ouvi a voz. "Você viu o que não devia?" Era um sussurro vindo do mato. Congelado, tentei localizar a origem do som, mas ele parecia estar por toda parte. Corri. Sem olhar para trás, segui até o fim da estrada e cheguei à cidade em tempo recorde. Me tranquei em casa, respirei fundo e tentei racionalizar o que tinha acontecido. Podia ter sido só imaginação, o cansaço, a escuridão, mas aquela voz, aquele tom, aquilo me assombra até hoje. 2 semanas depois, descobri que aquela estrada dava acesso a uma antiga propriedade onde, segundo moradores antigos, uma mulher foi assassinada há décadas. O corpo nunca foi encontrado. Dizem que ela aparece para aqueles que não deveriam estar lá.
Nunca mais corri por aquele caminho, mas, de vez em quando passo de carro pela região, sinto o mesmo arrepio. E às vezes, juro que vejo, de relance, uma figura branca parada entre as árvores. Eu cresci em uma cidade média no interior de São Paulo, com pouco mais de 100 mil habitantes. Era uma daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. Um lugar seguro, pelo menos, era o que todos pensavam. Sempre fui fã de correr à noite, principalmente durante o verão, quando o calor do dia se dissipava e o ar ficava mais leve. Na época, eu tinha 32 anos e trabalhava como programador. Meu expediente acabava às 18 horas, mas eu gostava de correr só depois das 22 horas, quando a cidade dormia. Era o momento em que eu conseguia relaxar de verdade. Meus trajetos variavam, mas havia um em particular que sempre me atraiu. Uma trilha pavimentada no meio de uma mata urbana que ligava 2 bairros afastados. A trilha tinha cerca de 3 quilômetros de extensão, com iluminação fraca, postes espaçados demais. Mas eu conhecia cada curva, cada buraco no chão. Era o meu templo. Naquela noite, tudo parecia normal. Céu limpo, temperatura agradável. Saí por volta das 22h30 e fui direto para a trilha. Entrei pelo lado leste, com o meu fone de ouvido tocando uma playlist de lo-fi, como de costume. Corria no meu ritmo habitual, focado na respiração e no som dos tênis tocando o asfalto. A trilha estava vazia, ou pelo menos foi o que pensei. Logo depois da primeira curva, vi um homem parado sob um dos postes de luz. Parecia normal à primeira vista. Usava um terno escuro, muito formal para aquele horário. Estava completamente imóvel, com os braços ao lado do corpo. Tirei um dos fones e reduzi a velocidade. Ele não se mexeu. Quando me aproximei, notei que havia algo profundamente errado. Ele não tinha rosto, não era como se estivesse usando uma máscara. Era liso, como um boneco de cera. Onde deveriam estar olhos, nariz, boca, nada. Parei na hora. O coração disparou. Boa noite. Arrisquei só para testar. Nenhuma resposta. Ele simplesmente virou o corpo, rápido, seco, e começou a andar na direção contrária, sumindo entre as sombras da trilha. Fiquei parado por uns bons segundos. Tentei entender o que tinha visto. Deve ser uma máscara bizarra, pegadinha, performance artística, pensei. Mas nada disso fazia sentido ali, aquela hora. Decidi continuar, mas com o coração na boca. Metade do caminho depois ouvi passos atrás de mim. Aumentei o ritmo, os passos também. Virei bruscamente, a trilha estava vazia, escura. A luz de um dos postes começou a piscar. Continuei correndo, mas agora sentia uma presença constante, como se alguém estivesse logo atrás, respirando no meu cangote. A certa altura, fui forçado a parar para tomar fôlego quando vi o mesmo homem de antes. Agora, na minha frente, parado novamente, sob outra luz, o detalhe que me fez gelar. Ele estava mais próximo, muito mais, como se tivesse encurtado dezenas de metros em segundos. Dei meia volta e corri o mais rápido que pude até a saída da trilha. Ao chegar, virei para olhar. Nada. A trilha parecia absolutamente vazia. Nos dias seguintes, tentei contar o que vi para alguns amigos. Todos riram. Acharam que era fruto do cansaço ou uma brincadeira de mau gosto. Mas uma semana depois, uma notícia local mudou tudo. Um jovem desapareceu naquela mesma trilha. Testemunhas disseram que ele foi visto pela última vez correndo à noite. Câmeras de segurança registraram ele entrando na trilha, mas não saindo. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E, no fundo, eu acho que sei. Ou melhor, sinto que sei. Nunca mais pisei naquela trilha. E evito correr sozinho à noite, principalmente quando vejo sombras sob postes de luz. Bruno era meu melhor amigo.
Desde a infância fomos inseparáveis. Crescemos em um bairro tranquilo na zona norte de Curitiba, jogando bola na rua, brincando de esconde-esconde e mais tarde, correndo juntos. Correr virou nossa paixão em comum. Ele levou isso mais a sério. Chegou até a participar de provas de longa distância. Eu corria mais por saúde. Ele corria como se fosse salvar o mundo. Em setembro de 2023, ele decidiu fazer um treino inusitado. Correr em volta de um antigo hospital psiquiátrico abandonado na periferia da cidade. Eu achei uma péssima ideia. O lugar era conhecido por histórias bizarras, desaparecimentos e uma aura pesada. Mas Bruno era teimoso. Medo é psicológico, cara, ele dizia. Na noite da corrida, ele me mandou uma mensagem. Se eu não voltar em plena hora, me busca, hahaha. Foi a última vez que falei com ele. Bruno saiu por volta das 22 horas. Ele era desses que corriam com smartwatch e rastreador. Então imaginei que, se algo desse errado, seria fácil localizá-lo. Mas uma hora passou, depois duas. Mandei mensagem. Liguei. Nada. Primeiro achei que ele podia ter perdido o celular ou acabado a bateria, mas com o tempo fui ficando inquieto. Às 2 da manhã, não aguentei. Peguei o carro e fui até o tal hospital abandonado. Fica no final de uma estrada estreita, mal asfaltada, cercada por mato alto dos dois lados. O portão enferrujado estava escancarado. Um aviso velho dizia: propriedade privada, entrada proibida. Ignorei. O lugar era gigante. Um prédio de 3 andares, janelas quebradas, paredes pichadas. Um cheiro de mofo e podridão pairava no ar. Usei a lanterna do celular para iluminar o caminho e fui chamando por ele. Bruno, tá aí? Nada. Entrei devagar, com o coração martelando. O silêncio ali dentro era opressor. As paredes pareciam absorver o som. Cada passo ecoava como se estivesse num túnel infinito. Havia papéis espalhados no chão, velhas fichas médicas, objetos abandonados e uma maca tombada no canto. Continuei, explorando até chegar ao corredor principal. Foi ali que ouvi algo, passos, no andar de cima. Bruno, é você? Silêncio. Subi as escadas devagar, rangendo sob meus pés. Cheguei a um corredor com várias portas, algumas abertas, outras entreabertas. Havia um clima estranho, como se o tempo tivesse parado ali. Ao passar pela terceira porta, senti um cheiro forte de queimado. Entrei. O quarto estava escuro, mas havia marcas de mãos nas paredes. Muitas, como se alguém tivesse passado tinta preta ou graxa e esfregado por todo lado. Na parede oposta, algo estava escrito com letras trêmulas. Você não deveria estar aqui. Saí correndo do quarto. O pânico começou a tomar conta. Foi então que ouvi uma risada baixa, fina, distorcida. Não parecia de Bruno. Parecia algo doente, quase infantil. Vinha de trás de mim, mas quando virei, o corredor estava vazio. Desci as escadas quase tropeçando, ofegante. E então vi algo que me paralisou. No chão do saguão havia marcas de tênis, exatamente como os que Bruno usava. Pegadas indo em direção à ala leste do hospital. Segui. Essa parte do prédio parecia ainda mais degradada. Paredes descascando. Chão irregular. Um cheiro insuportável de carne podre. Me aproximei de uma porta semiaberta e empurrei com o pé. Dentro estava escuro como breu, mas algo se mexeu. Bruno, nada. Bruno, cara, se isso for uma brincadeira, tá indo longe. Demais. Silêncio. E então ouvi choro, baixo, contido. Soava como alguém tentando não ser ouvido, mas claramente desesperado. O som vinha de trás de uma velha cortina que cobria o que antes devia ser uma sala de repouso. Me aproximei, com medo real, uma sensação profunda de que algo ali era errado em um nível que eu não conseguia explicar. Puxei a cortina, nada. O choro cessou instantaneamente. Não havia ninguém, apenas uma maca velha e marcas escuras no chão, como sangue seco. No canto, um tênis. O tênis do Bruno.
Perdi o fôlego por um instante. Peguei o tênis e saí correndo. Ao sair da sala, todas as portas do corredor bateram com força, uma após a outra, como se alguém estivesse correndo atrás de mim e chutando cada uma. Fugi. Atravessei o hospital como um louco, sem olhar para trás. Ao chegar no carro, entrei e tranquei as portas. Liguei o motor tremendo. Quando olhei pelo retrovisor, vi alguém parado no portão do hospital. Parecia ser o Bruno, mas estava imóvel. E tinha algo errado com o rosto dele. Muito errado. Olhos muito escuros. E um sorriso largo, completamente antinatural. Pisando fundo, fui embora. Na manhã seguinte, voltei com a polícia. Procuraram o local inteiro. Nenhum sinal dele, nenhum vestígio além do tênis que eu tinha encontrado. Eles registraram como desaparecimento e encerraram o caso semanas depois por falta de provas. Mas eu sei o que vi. E desde aquela noite, minha vida mudou. Voltei a correr meses depois, mas nunca mais sozinho. Nunca mais à noite. E às vezes, quando estou correndo em lugares silenciosos, sinto como se alguém estivesse correndo logo atrás de mim. Um passo atrasado, uma respiração quase no meu ouvido. O nome de Bruno ainda ecoa nos meus sonhos. Às vezes, acordo com aquele mesmo som, uma risada baixa, fina e doente.